Oi gente, tudo bem? Então eu vim gravar aqui no meu intervalo. Vocês, como sempre, vão ouvir de fundo um pouco aí as crianças, né? Que acho que as crianças não, os adolescentes que agora que estão no intervalo deles. E hoje eu tô almoçando isso aqui. Isso aqui eu sempre queria comer, né? Eu ficava meio receosa, daí as minhas crianças trazem de lanche, falaram que é bom. É tipo uma gelatina, vem assim, né? E tem umas frutinhas dentro. Porque eu vou fazer exame daqui a pouco, eu sempre almoço, tá? Mesmo sendo super cedo o meu horário, eu sempre almoço. Mas eu vou fazer um exame daqui a pouco, que o hospital aqui do ladinho, né? Quem acompanhou no Instagram viu que eu tive infecção urinária e tal. E aí não pode comer, tem que comer coisas leves e tomar água. Então, por isso tô tomando isso aqui hoje. E aí eu vou responder algumas perguntas, né, que foram feitas lá no Instagram. Algumas são da caixinha de perguntas e outras do direct, tá? Então eu vou responder aqui. Não sei se vai ter tempo de responder tudo nesse vídeo, se eu vou ter que dividir ele, mas enfim. Ó, eu coloquei aqui no computador aqui, né? Passei as perguntas pro computador e eu vou começar, vou tentar ser objetiva, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo. Então, a primeira pergunta é da Gabi Uno, eu até comentei que tinham perguntas polêmicas, né? Essa é bem polêmica. Ela pergunta assim, sobre a escola japonesa, fiquei curiosa para saber o que aconteceu. Teve o vídeo, que eu acho que, eu não me lembro qual o vídeo que era, acho que era sobre a mudança de trabalho, né? Que eu comentei que eu tava na escola do Matheus, que aconteceu uma situação lá e que eu ia comentar num outro vídeo, então. Só que eu vou responder essa pergunta por último, tá? Porque eu quero explicar bem para não ficar nenhum mal entendido no que eu vou falar, né? Então, assim, vou falar no final sobre ela. Então, a Japa Sussu tá sempre conversando comigo, perguntou como que estão os casos de... Não vou falar o nome, né, senão dá problema aqui no vídeo. Então, tá aumentando, né, igual no Brasil. Tá aumentando e tá na 8ª onda, né? Então, mas assim, nada que tenha mudado por enquanto as restrições atuais. Aqui a gente continua usando máscara em todos os lugares, é liberado ao ar livre, mas também tem regras, né, do distanciamento e tal. Mas a maioria, mesmo sendo liberado ao ar livre, a maioria usa máscara na rua também, né? Sibeli, né, perguntou sobre amigos novos, se é possível fazer. E aí, eu printei a tela e não consegui ver o resto. Ela perguntou, e amigos? Eu acho que ela tava perguntando de amigos de antes, né, antigos, se tem como continuar a amizade, né? Então, amigos novos, tem sim como. Aqui a gente trabalha bastante com o brasileiro, né? Eu não sei como que é, assim, pra fazer, tipo, amigo japonês, sabe? A gente talvez tenha uma facilidade maior de ter amigos aqui, porque a gente já frequenta, além do trabalho, uma comunidade de brasileiros que é a igreja, né? Então a gente tem essa facilidade, bastante dos amigos que a gente tem é da igreja, tem amigos do trabalho também, e pessoas assim, né? Pau pra toda obra, se precisou, eles ajudam bastante e tal. Agora, amigo japonês, eu acho assim que quando a gente aprender a língua, quem sabe a gente consiga fazer amigos, até porque também a gente tem a possibilidade de frequentar a igreja japonesa, né? E amigos antigos, assim, amigos, né, que a gente deixou no Brasil, eu acredito que sim, porque por conta da internet e tudo, né, sabe? Amigo mesmo de verdade é aquele que você, por mais que passe tempo sem se falar, você volta a conversar e tá tudo a mesma coisa. É clichê, mas é verdade, né? Lógico que para você ter uma amizade, um bom relacionamento, você tem que estar cultivando ali sempre, né? Senão você acaba até perdendo intimidade com a pessoa. Mas eu acredito que seja possível, sim, a distância, né? Não vejo problema. Inclusive, liberou, né, aqui para turista, então a gente incentiva os amigos aí a virem visitar a gente aqui, né? Nossa casa vai estar sempre aberta. É apertadinha, mas sempre cabe mais um. Juliana Nakamura perguntou, é a primeira vez que as crianças vão ver neve? As crianças, aham. Eu também, minha primeira vez. Aqui em Toyohashi não costuma nevar. Neva, assim, pode ser que neve de vez em quando, mas não acumula neve, né? A gente vê por aí, às vezes, uns paredões de neve e tem que limpar o carro pra sair, que tá, assim,
Diferente de uma geada, que é óbvio que você tem que limpar, mas assim, quando acumula muito, assim, aqui não acontece isso. Mas se você, né, a gente indo visitar uma cidade vizinha já consegue ver, assim. Então, vizinha é modo de falar, né? Mas já vai ter mais chance de ver neve do que se tivesse no Brasil. Então, a gente tá bem ansioso para isso. Sérgio Ussoni. Quando chegaram, precisaram baixar algum aplicativo? A gente baixou no Brasil o MySOS. E realmente, eu tinha baixado outros que pediram, o Line, e tinha um que era Cocoa, eu acho, que pediram, né? Mas que a gente usou mesmo, que eles pediram no aeroporto, foi esse MySOS. Não sei como é que tá agora, né? Na época foi esse, e eles usaram também só pra ver ali se tinha, né? A gente não fez nada com ele, e depois que a gente chegou, a gente nunca usou. Leonardo Hasegawa, eu acho que é. Então, o Leonardo, na verdade, ele perguntou algumas coisas, eu até já respondi pra ele, e ele falou sobre a questão de vir com três filhos, né? Que algumas pessoas falaram pra ele que não compensa, não vale a pena, não dá pra juntar dinheiro. E assim, eu quis falar sobre isso porque, assim, a gente veio e, óbvio, né, que é muito diferente. Por exemplo, um casal sem filhos, a mulher também já consegue trabalhar com os horários igual do homem, né? Às vezes ganha o mesmo valor, né, do que o homem. E então ganha mais, faz bastante zangueô, né, bastante hora extra. E quem tem filhos já complica por isso, que você tem que estar disponível ali para ir numa reunião de escola ou quando o filho fica doente, para levar a tomar vacina. Então, final de semana, né? E também, dependendo da idade do filho, tem a questão do calendário vermelho aqui, né? Que as escolas, se for colocar a escola japonesa, não funciona no calendário vermelho e as fábricas funcionam. Então tem todas essas questões, assim. E aí tem que trabalhar ganhando menos, né? É uma escolha que se faz, né? Por conta das crianças. E aí os gastos, né? Material escolar, tem que pagar a escola, passeio de escola, uniforme, e fora que, né, a gente chega em casa, a gente se vira com qualquer coisa para comer. Criança não, você tem que fazer preparar uma refeição, então óbvio que gasta mais, com certeza. Só que aí se vale a pena vir ou não, vai depender do teu objetivo, né? O nosso objetivo aqui não era apenas financeiro. E vou falar, mesmo com 3 filhos, está melhor do que estava. Tem gente que fala, mas no Brasil não tá tão ruim assim. Não, não é que esteja. Assim, depende do contexto de cada um. Nós morávamos em Curitiba. Curitiba as coisas são bem caras. Então, comparando com aqui, não tem tanta diferença assim de preço, não. E aí, tem todo o resto, né? Então, assim, poderia fazer de repente um vídeo falando sobre isso, mas não é só questão financeira. Então, para nós, vale a pena mesmo com 3 filhos, mesmo não podendo guardar fortunas em dinheiro, né? E depende também do teu estilo de vida aqui, enfim. Então, assim, se você quer vir com os filhos para passar aperto, no caso assim, segurar tudo que pode, porque teu objetivo é só guardar, talvez não seja bom mesmo você vir. Talvez não seja uma boa opção você vir, né? Porque você tá aqui num país diferente, tem uma pressão diferente no início, principalmente, e você tem que sair passear, você tem que ter um lazer, teus filhos, né? Você não pode ficar passando vontades, assim, nesse sentido, porque a gente já ouviu falar de pessoas aqui que a família não comprava um salgadinho, um picolé para criança, porque tinha que juntar. Então, não vale a pena ficar sacrificando dessa forma, né? E sacrificando as crianças, enfim. Eu acho que daí já é mais complicado. Eliane Cagnotto. Queria que você falasse o que levou de comida e outras coisas de cozinha. Ok, o que eu trouxe. Eu não lembro se eu trouxe farofa. Acho que não. Eu trouxe um vidrinho de Nescafé, né? Esse daí é bom que esteja em vidro, porque o café ele tira o cheiro de droga, então para não causar nenhum problema para você. Então traz no vidro, seus parentes e tal, mas assim, não abrindo minha mala, passou tudo ok. Trouxe na despachada, né? Aquele café solúvel mesmo. Trouxe só um assim pra emergência que eu sabia que tinha aqui. E aí trouxe dois ou três pacotes de feijão,
o que foi bom, porque no começo a gente não tem muito acesso a mercado, aí depois, mercado brasileiro, às vezes é longe, não tem quem leve, não tem condição para ir, né? Então, eu trouxe isso, eu acho que eu só trouxe isso. Eu não me lembro se eu trouxe farinha, tipo farofa temperada, se acho que não. Opa, apagou aqui a tela. Eu acredito que tenha sido só isso mesmo. E de cozinha eu trouxe talheres, trouxe numa necessaire eles, não trouxe nada daquelas faconas grandes, assim, não trouxe. Eu trouxe umas colheres de silicone grandona, espátula, né, de mexer, assim, que eu tinha. Acho que só também, não trouxe panela, não trouxe nada. Por quê? Assim, as minhas coisas não estavam boas pra eu trazer coisa, tipo, velha pra cá, sabe? Então, por isso não compensava, né? Mas você tem uma panelona boa aí de pressão e couber, traz, só não vai colocar talher dentro da panela de pressão, que dá problema, né? Dá ruim. Cássio, para ir pro Japão precisa de Rochonin ou com dinheiro em conta bancária? Isso aqui eu até já respondi ele lá, mas eu vou falar aqui, caso interesse para outras pessoas. No nosso caso, que a gente veio como descendente, né? A parte, no caso do Rafael, que é descendente, aí a gente precisou de Rochonin e tal. Para conta bancária, que assim a pessoa, eles vão olhar para liberar o visto, né? Vão olhar na sua conta bancária, se você tem dinheiro, se você tem condições, é para visto de turista. Então, até para vir dar um passeio por aqui, você tem que provar que você não vai vir para tentar ficar, né? Que você vai vir, passear e já vai voltar. Agora, não tá mais precisando de elegibilidade para São Paulo, então não sei como é que funciona essa parte do Rochonin. Rochonin é o garantidor, né? Uma pessoa que chama você. Então, não sei como é que funciona, mas nós viemos dessa forma. E perguntou o valor todo do processo. Gente, eu não faço ideia, não lembro, não anotei. Eu sei, assim, que a gente tirou bastante cópia. Aí teve os passaportes, teve as cópias autenticadas, as certidões de nascimento de segunda via, que, né, cerca de R$90 cada uma. Então, calcule, nós somos em 5, então, assim, mandar para cá documento, né, a gente mandou 3 vezes, então a gente mandou 2 vezes pela DHL, então é mais caro, mais rápido, só que mais caro. No final a gente teve que reconhecer firma nos contratos, também custou uma graninha aí, mas assim, foi um dinheirinho sim, a gente vendeu algumas coisas para poder dar início nesse processo, né, mas não sei dizer exatamente, acabei não anotando. A Suzy perguntou assim, onde seus filhos ficam enquanto você trabalha? Então, eu já fiz um vídeo, né? O mais velho tá na escola brasileira, só que ele já tá até fazendo arubaito, né? Serviço temporário, ele se vira. Ele sai daqui 1 hora. Então, ele sai depois de mim, vem depois de mim, que ele vem de motinha agora. E ele sai daqui da escola, né? Que eu trabalho na mesma escola que ele estuda. Ele sai daqui 1 hora. O Matheus, ele sai 7h45, então, mesmo que ele esteja sozinho em casa, ele já criou o hábito. O Matheus tem 11 anos, então ele sai, se encontra com um grupinho na esquina, né? Hoje é o último dia dele na escola, a gente tá se mudando, então ele vai mudar de escola, mas vai ser o mesmo processo, vai se encontrar com o grupo, vai junto com o grupo pra escola, volta, tem a chave dele, entra em casa e fica aguardando a gente. E o bebê, né? Não é mais bebê, né? Mas o Samuel é o mais bebê. Ele vai pra creche brasileira e a creche brasileira eles vêm buscar em casa antes de eu sair e trazem depois que eu chego, né, de van. A Francine Yoshizawa, que é prima do Rafael, perguntou sobre o arroz, se a gente se adaptou. Gente, eu já até contei sobre isso, né, que foi muito difícil. Contei lá sobre nossa primeira semana de Japão. Eu passei mal, né, de estômago, assim, eu não conseguia sentir o cheiro do arroz sendo feito na panela. Eu passei muito mal, eu estranhei muito, e eu já comi esse arroz antes, né, então eu achava que não ia ter problema nenhum, mas assim, não tem como, dá a diferença, né, você tem esse baque, assim. Mas hoje tá tudo tranquilo, tudo normal, a gente, né, super se adaptou, né, eu tento às vezes lembrar do outro arroz, eu não consigo, então a gente se adaptou bem. A Rosilene, Eliane e várias outras pessoas, foi o que eu anotei ali, perguntaram quanto que eu trouxe de dinheiro. A princípio a gente trouxe 480 mil ienes, que eram para passar 45 dias, né? A gente sabia que ia sobrar, a gente sabia que ia dar para ir tranquilo, comprar móveis usados, roupa, porque a gente não trouxe muita roupa, não trouxemos cobertor, travesseiro,
Só que por conta daquela situação que a empreiteira demorou demais para fazer a nossa colocação na fábrica, e aí, além de demorar, né, você recebe só no dia 20 do outro mês, então a gente demorou muito para receber, então ficou apertadinho. Quando foi ali perto do, assim, faltando acho que umas 2 semanas, eu tinha um outro dinheiro numa conta no Japão, e eu peguei esse outro dinheiro também, então deu mais uns 85 mil ienes aí. Então eu acho que no total deu 535 mil. Mas nós somos em 5 e eu pagando escola para as crianças, né? Eu paguei uma mensalidade do Samuel e 2 da escola do Lucas. E também aquelas que são as taxinhas da escola do Matheus, né? Então a gente comprou bicicleta, a gente comprou uma TV usada, panela de pressão e comida, né? Direto, assim. Ainda mais quando a gente ficou em casa, a gente gastou muito com comida, quando estavam todos em casa. Então essa, né, pra nossa realidade foi isso. Bianca Costa, remédios para o bebê na mala despachada. Como que eu fiz, né? Eu trouxe para ele, eu trouxe dipirona, eu trouxe Tilenol, eu trouxe pomadinha, né, pra pele dele. Eu trouxe até o negocinho de bombinha, né, que ele fazia às vezes. Trouxe tudo na mala despachada, trouxe pra mim. Eu trouxe 10 caixas do meu remédio que eu tomo pra tireoide e 10 caixas pro Lucas. Então, passou tudo tranquilo, assim, na despachada, né? Mas eu trouxe receita desses controlados, eu tinha trazido receita também, mas não pediram, né? Não precisou. Mas aqui, quando você leva no médico, o medicamento que eles dão no hospital japonês, ele pode causar choque anafilático se entrar em contato com o medicamento do Brasil, tipo dipirona, Tilenol. Então eu nunca dei pra ele, mesmo quando ele teve febre, eu nunca dei. Acabei não usando. Ed Sangue perguntou, né, como assim, como que tirou carta aos 17 anos? Então tem um vídeo aqui explicando, tá? Aqui no Japão, a partir dos 16 já pode tirar de moto pequena, né? Então tem um vídeo explicando aqui. A Pamela pediu para eu falar sobre a minha visão geral do Japão. Olha, assim, eu não tô sentindo tanto, assim, sabe? Não tenho tanto aquele choque cultural ainda, né? Eu acho que isso é um assunto para um vídeo inteiro, assim, porque ele é complexo. Eu não quero falar aqui algo que possa ser, assim, leviano, sabe? Superficial, né? Então esse seria um vídeo mais complexo. Vou ver se eu faço um vídeo sobre isso. A Natália Failde perguntou se eu me arrependo, se a gente se arrepende de ter vindo. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento me arrependi. Gente, não é um mar de rosas, né? Os problemas você tem em qualquer lugar do mundo. E com qualquer quantia financeira, você tem problema, não tem como fugir dos problemas. E a diferença é que o problema vai ser diferente, né? Vai ser outro tipo de problema, mas assim, a gente sempre foi muito adaptável e a gente sempre foi muito resiliente, assim, como família mesmo. Então, a gente tem lidado bem com as dificuldades, né? As emoções às vezes ficam muito mais à flor da pele, então até os tempos atrás eu tava chorando muito por bobeira, gente. Assim, de olhar uma flor, quando eu passava no bondinho, eu olhava uma flor que nasceu no meio do concreto e é normal, assim, questão de emoções mesmo, questão assim, sabe? É muita novidade, é muita coisa, muita informação. Aí tem essa questão da mudança, o Matheus vai mudar de escola. Então, assim, isso deixa a gente um pouco mais vulnerável às emoções, assim, mais assim, sentimentais, como o Rafael fala. Mas a gente não se arrepende, não. Eu falo isso por mim, eu falo isso pelo Rafael e eu falo isso pelos meus filhos. A gente não se arrepende. Na verdade, a gente se arrepende de não ter vindo antes, mas eu creio que até a nossa vinda foi tempo de Deus, né? A gente veio no tempo que tinha que vir. A Fera Love perguntou sobre a vacina para as crianças, né? Como é que funciona e tal. Olha, eu quando eu cheguei, a empreiteira me levou no hospital, acho que é Rui, e aí lá a gente levou a carteirinha das crianças e eles deram outra carteirinha japonesa. E aí eles pegam as vacinas que eles tomam aqui e no caso que estão faltando aqui, né, de tomar no Japão, e eles te dão os formulários para você tomar. Falam mais ou menos a data e tal que tem que tomar. Até o Lucas vai ganhar um formuláriozinho, né, que o dele ficou faltando. Vai ganhar porque até os 20 toma da encefalite.
Então, tudo tranquilo, assim. Tá, 16? Bom, eu vou parar, então, esse vídeo por aqui. E aí, o próximo, eu vou fazer a parte 2 dele, né? O próximo eu vou falar sobre... Me fizeram várias perguntas da escola japonesa, brasileira, como que eu consegui vir trabalhar aqui, né? Como que foi a questão, se é melhor que fábrica ou não, eu vou responder no próximo, tá? Também perguntaram da adaptação, tem outras perguntinhas aqui que eu vou responder no próximo, junto com aquela sobre o que aconteceu na escola japonesa, tá bom? Talvez, se eu conseguir, eu grave hoje mesmo, eu tenho mais 15 minutos aqui. Mas eu tô aqui só conversando com o Rafael sobre... Ele tá lá na prefeitura, né, resolvendo as questões da nossa mudança. Então, vamos ver, se eu conseguir, eu já gravo hoje mesmo. Então, até o próximo.